Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 4 horas. As notícias com Carlos Pedro. Jornal das 4, na Rádio Observador, em destaque o arquivamento da averiguação preventiva à empresa familiar do Primeiro-Ministro. Luís Montenegro afirma que foi alvo de um autêntico inquérito criminal por parte do Ministério Público. O Primeiro-Ministro reiterou a idoneidade e deixou queixas. Diz que este processo foi até mais longe do que costuma ser habitual. Luís Montenegro considera que se inverteu o ónus da prova. O Ministério Público promoveu uma averiguação preventiva que, na prática, foi um autêntico inquérito criminal. Tal foi o alcance das diligências efetuadas e os elementos probatórios apreciados. Invoco a minha qualidade de advogado com prática forense para poder atestar que, em certo sentido, se foi mais longe do que o normalmente admissível no inquérito, uma vez que os visados aceitaram uma total inversão do ónus da prova e alguns elementos solicitados e disponibilizados talvez esbarrassem no critério de um juiz de instrução, acaso carecessem da sua autorização. O chefe de governo deixou ainda uma acusação no ar, reconhece que o escrutínio existe, mas afirma que as notícias assentam em insinuações. Os escrutínios jornalístico e judicial existem. São mesmo fundamentais, essenciais à democracia. Mas também eles devem funcionar com regras. E a regra não pode ser a utilização de expedientes e muitas vezes conluios para exibir histórias mal contadas. O Primeiro-Ministro que afirma ainda que lhe foi feita uma investigação profunda, assim como à família, por parte de diversas entidades e que fica assim provada a idoneidade que sempre disse ter. Luís Montenegro, a partir de Bruxelas, recusou responder a perguntas dos jornalistas. O diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal nega qualquer abuso dos procuradores no âmbito do caso Spinum Viva. Numa entrevista na última noite à RTP, Rui Cardoso responde assim à acusação do Primeiro-Ministro, quando disse que a averiguação preventiva foi mais longe do que o habitual. Para o diretor do TCIAP, é uma afirmação que não faz sentido. De modo algum se extravasou, se foi além do que seria possível. Aquilo que foi feito permitiu, dentro do quadro legal, o mais depressa possível, e houve várias contingências para isso, alcançar a convicção que permitiu tomar esta decisão. Outros mais, se fosse um inquérito, mas para haver um inquérito, repito, não foi uma opção. Era preciso haver outros indícios desde o primeiro que não momento. existiam. Nesta entrevista, Rui Cardoso revela ainda que, durante o processo de averiguação, continuaram a chegar denúncias relativamente ao Primeiro-Ministro. Ao longo da averiguação preventiva continuaram a chegar denúncias. Por pessoas identificadas, por pessoas não identificadas, as denúncias que foram feitas. E iam todas no mesmo sentido? As suspeitas eram suspeitas que não eram... Nunca houve, repito, a notícia de crime, ou seja, o relato de factos que são crime. O que havia era especulação. Rui Cardoso, diretor do TCIAP, reitera que o arquivamento desta averiguação preventiva só foi decretado por falta de indícios que indiquem ilícitos por parte de Luís Montenegro. E na reação política, André Ventura diz que há explicações que continuam por dar acerca do processo Spinum Viva. O presidente do Chega respeita a decisão do Ministério Público, mas considera que Luís Montenegro deve responder a perguntas a que ainda não respondeu. Esta decisão do Ministério Público, evidentemente, tem um impacto nesta questão. Isso é evidente, não podemos desconsiderar nem dizer que esta decisão do Ministério Público não tem nenhum impacto. Claro que tem impacto. Por outro lado, há questões que se levantaram durante os últimos meses e que são relevantes, política, social e algumas até juridicamente, de compreender como é que aconteceram ou não. Quer dizer, a questão de um Primeiro-Ministro estar a receber dinheiro enquanto é Primeiro-Ministro, em empresas, independentemente agora do tipo de empresas e da tipologia das empresas. Isto pode levar a alguns esclarecimentos adicionais do Primeiro-Ministro.
André Ventura, na última noite, na chegada ao jantar de Natal do Chega. Aqui na Rádio Observador ouvimos também reações fora da política. O advogado Ricardo Sá Fernandes acusa o Procurador-Geral da República de fazer um favor ao Primeiro-Ministro. Diz que esta decisão é uma vergonha, além de ser incompreensível. Esta decisão é absolutamente inaceitável do ponto de vista jurídico, e para além do político, mas eu estou a pronunciar-me do ponto de vista jurídico, é inaceitável. Estas ações preventivas não servem para aquilo que foram utilizadas. Tinha que ter havido um inquérito criminal e eu suspeito que a razão pela qual não houve esse inquérito criminal foi para proteger o Primeiro-Ministro da possibilidade de alguém se constituir assistente e de reivindicar a abertura da instrução neste processo. O advogado Ricardo Sá Fernandes considera que este caso merecia uma investigação criminal. A Comissão Europeia vai reavaliar a situação dos imigrantes em Portugal a pedido do governo português, que votou contra uma redistribuição europeia de refugiados. O comissário europeu responsável pelos assuntos internos e imigração escreveu uma carta ao governo, a que a Lusa teve acesso. No documento salienta que a Comissão vai continuar a monitorizar a situação migratória em todos os Estados-membros e está disposta a reavaliar o caso português no momento oportuno. Esta carta veio na sequência da oposição de Portugal, no início do mês, à proposta de Bruxelas para redistribuir 21 mil requerentes de asilo ao abrigo do Mecanismo Europeu de Solidariedade. Portugal votou contra, ao lado da Hungria e da Eslováquia. Lá por fora, Donald Trump afirma que os Estados Unidos ganharam o respeito da comunidade internacional desde que regressou à Casa Branca. O presidente norte-americano esteve esta madrugada a fazer o balanço deste primeiro ano de segundo mandato. Entre duras críticas a Joe Biden e ao Partido Democrata, Trump garante que melhorou as fronteiras, baixou os preços nos bens essenciais e devolveu a segurança aos norte-americanos. Acredita que os Estados Unidos estão muito melhor agora. Nós colocamos a América em primeiro e estamos a tornar a América grande outra vez. É muito simples. Estamos a tornar a América grande outra vez. Hoje, 11 meses depois, a nossa fronteira está segura, a inflação parou, os salários subiram, os preços caíram, o nosso país está mais forte. A América é respeitada e está de volta, mais forte do que nunca. Donald Trump, aqui num discurso ao país a partir da Casa Branca, anunciou ainda que vai dar bónus aos militares norte-americanos por altura do Natal, como compensação pelo serviço prestado à nação. Para esta declaração havia também a expectativa para perceber se Trump falaria sobre a crescente tensão entre Washington e Caracas. O líder da Casa Branca classificou esta terça-feira o regime venezuelano como terrorista e anunciou a imposição de um bloqueio total e completo aos petroleiros na entrada e saída do país. Mais recentemente, em resposta, Nicolás Maduro pediu uma reunião ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para fazer face ao que diz ser uma agressão por parte de Washington. No futebol, falamos da Taça de Portugal. Foi noite de Farense-Benfica e os encarnados venceram por 2-0. Seguem assim em frente na prova rainha. Richard Rios abriu o marcador na primeira parte. Nos primeiros 45 minutos, Otamendi falhou uma grande penalidade. Voltou a falhar uma grande penalidade depois de o ter feito também na eliminatória anterior contra o Atlético. No segundo tempo, Ivanovic marcou o segundo e deu a vitória número 750 a José Mourinho. O português mostrou-se satisfeito com a prestação do Benfica, mas queria um resultado melhor. Estou muito contente com a atitude da equipa. Foram muito sérios desde o princípio até ao fim. É um intervalo disso. A única coisa que eu tenho para vos dizer é que o resultado é mau, porque está aberto. De resto, atitude coletiva da equipa, concentração, boas performances individuais. Na segunda parte, jogo fechado, jogo controlado, mas sempre com a ambição de jogar e jogar bem. Estou contente. Comparando este jogo com os outros dois jogos de taça, Atlético e Chaves, este é o melhor dos três, é o mais bem conseguido. José Mourinho, no final desta vitória do Benfica em Faro contra o Farense, as águias garantem assim a presença nos quartos de final da Taça de Portugal. Nos outros jogos desta quarta-feira, a contar para a prova rainha, a União de Leiria venceu o Villamian por 1-0 e segue também em frente na competição. O mesmo acontece com o Torriense da segunda Liga, que eliminou o primodivisionário Casa Pia. Vitória da equipa de Torres Vedras por 2-1. E ainda destaque para o AVS, que foi a Guimarães vencer o Vitória por 1-0. Foi
foi a segunda vitória da formação da Vila das Aves esta temporada, a segunda a contar para a Taça de Portugal. Esta quinta-feira é a vez de Futebol Clube do Porto e Sporting entrarem em cena. Os Leões são os primeiros, vão aos Açores defrontar o Santa Clara num jogo que arranca pelas 6h45 da tarde. Depois, às 8h45 da noite, o Futebol Clube do Porto recebe no Dragão o Famalicão. Daqui sairá o próximo adversário do Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal. Fica por aqui este noticiário. A informação regressa com a síntese das 5 da manhã. Até lá, fique com a repetição da primeira parte do Contracorrente desta quarta-feira.